tudo bem? Meu nome é Flávia Pircher, sou ceramista, moro em Vinhedo, trabalho em Vinhedo. Eu tô gravando esse vídeo porque o Fernando me pediu para ensinar vocês, alunos da Artes aí da ECA, sobre terra sigilata. Então, é o seguinte, rapidamente para introduzir, a terra sigilata, ela é originalmente feita com argila pura. Atualmente, a gente sabe que as pessoas acabam misturando corante, óxido, para dar uma cor diferente para a terra sigilata. Mas a original mesmo, ela é feita com argila e água, e as diferentes cores se devem ao fato das argilas serem diferentes ao redor do mundo. Inclusive, tem um ceramista maravilhoso que chama Shamai Sam Gibbs. Ele tem um trabalho lindo com terra sigilata, que ele roda o mundo, pega a argila, faz a terra sigilata e faz as peças dele com diferentes argilas, consegue diferentes cores, mas sem adicionar nada de corante ou de óxido. E a representatividade do trabalho dele é muito legal, porque é como assim uma peça dele fosse o mundo e todas as nações, todas as argilas convivendo pacificamente naquela peça, naquele mundo. É muito bacana assim o trabalho. Depois eu coloco umas fotos aqui para vocês verem. Bom, então eu fiz uma receita de terra sigilata. Vou passar aí a proporção para vocês, o modo de fazer, e gostaria só de mencionar que essa fórmula que eu estou passando para vocês de terra sigilata, eu aprendi com a Célia Martins, uma ceramista paulista, que, assim, tem muito para ensinar, para dividir com a gente, uma pesquisadora acima de tudo, e de todas as formulações que eu já testei até hoje, essa foi a que eu achei melhor, tá bom? Então vamos lá ver o modo de fazer. Depois que você prepara a terra sigilata, é muito importante que você espere as 24 horas. Nem muito mais e nem muito menos. Todo esmalte, engobe que você prepara, é interessante que você aguarde no mínimo 24 horas para que as matérias-primas tenham uma interação, uma reação química entre elas. E elas precisam de tempo para isso acontecer. Essa é a Dalila, gata, ceramista, youtuber, primeira do Brasil que quer aparecer de qualquer jeito. Então, e para terra sigilata não é legal deixar ela esperando muito tempo, porque senão ela vai assentar demais. Agora eu vou mostrar para vocês por que a gente tem que esperar e por que isso para terra sigilata é tão importante. Vou mudar a câmera aqui, ó. Bem, então tá aqui o meu pote de terra sigilata que eu deixei descansar por 24 horas. Vocês percebam o que acontece assim. Ela assenta e ela ficam 3 partes bem distintas. Essa parte de cima, que é o líquido, aqui assentou uma parte sólida, mas mais leve, essa é a terra sigilata. E aqui uma parte sólida bem pesada que decanta no fundo. O que eu vou usar de terra sigilata é esse pedaço aqui. Se você quiser utilizar essa parte líquida para outra coisa, ok. Essa parte bem grossa, ela tem muito chamote, ela é bem áspera para algum enfeite, um decorativo. It's up to you, tá? Mas eu agora, nesse momento, vou me concentrar aqui. Bom, vamos lá. Existem várias maneiras de extrair a terra sigilata. Tem gente que gosta de usar aquelas mangueirinhas, sabe quando acaba a gasolina do carro, que a gente põe a mangueirinha assim no tambor, dá uma chupadinha e depois põe pro outro lado?
Eu não gosto muito de fazer isso porque eu acabei comendo muita argila com essa história. Então, eu aprendi com a Flávia Santoro esse outro método que é o que eu uso. Vou posicionar a câmera aqui, que afinal de contas o que interessa para vocês é ver a terra sigilata e não eu, né? Então, tá aqui, olha. Eu uso uma ponta quente, pode ser uma ponta de prego esquentado na beira do fogão, uma faca. Esse aqui é um pirógrafo, tá? Então, exatamente nessa linha onde começa a terra sigilata e termina a parte líquida, eu venho e faço um furinho. E ele começa a verter água. Pois muito bem. Então agora passou um tempo, ele verteu toda a água que estava em cima, que era a parte mais líquida. Pode perceber que aqui embaixo, olha, tá o líquido. E aqui sobrou para mim a terra sigilata e a parte sólida aqui embaixo. Eu vou tirar o pote e vou dispensar essa parte líquida. Então, dispensei a parte que estava mais líquida. Agora eu vou furar nessa linha aqui. E o que eu coletar agora vai ser a terra sigilata. Praticamente, olha, toda a parte mais delicada da mistura ficou no recipiente e dentro do pote ficou uma parte bem sólida, bem dura, que isso eu não vou usar para terra sigilata. E dessa maneira a gente conseguiu extrair o que eu gosto de chamar do crème de la crème do engobe, que é a terra sigilata. Bom, agora que eu já passei 2 demãos, eu não gosto de passar muito, senão amolece demais a peça. Você pode ver, ela tá brilhante, só que ela não tá molhada, ó. Ela tá completamente seca, tá? Esse brilho aqui é típico da terra sigilata mesmo. Para dar um pouco mais de brilho ainda, a gente vai brunir. Brunir é um polimento que é muito utilizado na cerâmica andina dos Andes. Aqui no Brasil, uma referência nesse trabalho é a Mai. A Mai Kofer, ela faz muito trabalho com polimento. Desculpa, gente, é que a gata realmente ela tem uma necessidade de aparecer, né? Dalila. Bom, você pode usar para brunir uma pedra de quartzo ou um saquinho plástico de mercado mesmo. Vai depender de você. Brunir é você polir, exercendo uma leve pressão sobre a peça cerâmica, e com essa pressão, na verdade, o que você está fazendo é fechando os poros e ela fica com esse brilho, como se nos povos andinos eles usam isso como se ela estivesse sendo selada sem a necessidade do uso de esmaltes. Outra maneira de polir é usando o saquinho plástico. Com o dedo, você esfrega aqui. A função é a mesma. A função é fechar os poros e dar esse brilho, esse lustro para a peça. Então vamos lá. Agora que eu terminei de brunir, tá aqui a peça para vocês verem. Olha como ela tá bem brilhante. Parece que ela tá esmaltada, mas ela não está. Foi apenas com o polimento. Os poros estão bem fechados, tá? Eu vou deixar a peça secar, entrar em ponto de osso, queimar, e aí ela vai estar pronta para receber o trabalho que vocês desejarem. Pode ser uma queima de sagar, pode ser um horsehair. O fato é que a superfície vai estar bem lisa, bem polida e vai ficar lustrosa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e que tenha sido útil. Na sequência eu vou colocar os sites das referências que eu comentei aqui durante o vídeo.